Desde Bristol, no Tennessee, no Coliseu Romano do Automobilismo, está no ar o programa Curva do S no Esporte Interativo. Acompanhe no Curva de hoje. NASCAR com o que aconteceu em Bristol. Oitava etapa do Marcas e Pilotos Paulista. E como sempre, o segmento de arrancadas. Mas começamos o programa com essa história sobre o Bristol Motor Speedway. Na minha opinião, o melhor palco do automobilismo norte-americano. Logo na chegada em Bristol, o aeroporto da cidade, aliás, das 3 cidades da região, já mostra o ambiente interiorano, da fronteira dos estados de Tennessee e da Virgínia. No caminho para a pista, a gente tem a impressão de que o tempo parou. Postos de gasolina em funcionamento da mesma maneira que funcionavam há 30 anos atrás. Aqui se encontra gasolina, comida caseira e até roupa usada. De repente, no meio das montanhas, numa paisagem maravilhosa, uma construção simplesmente impressionante. O Bristol Motor Speedway. Um verdadeiro coliseu romano dedicado ao automobilismo. São 160 mil pessoas que se reúnem para as principais corridas da NASCAR, no oval de apenas 800 metros. Numa reta de aproximadamente 350 metros. Nesta quarta-feira, nossos representantes, Miguel Paludo e Nelsinho Piquet, correram na prova noturna de Bristol. Mas a ação começa muito cedo aqui, com treinos livres ao meio-dia, classificatória na parte da tarde e corrida de noite. Tudo isso com um aperitivo para os fãs, uma corrida de Modifies. Não é de hoje que sabemos do amor dos americanos pela NASCAR. Mas uma visita a Bristol é o suficiente para ver como a NASCAR retribui todo esse amor, dando aos seus torcedores uma experiência simplesmente inesquecível. E agora, Thiago Raposo do NASCARBrasil.net fala sobre o fim de semana da Sprint Cup. Olá Roberto, olá pessoal do Curva do S, vamos falar um pouquinho de Bristol, que foi a última etapa aí, a antepenúltima antes de começar o Chase. Tivemos vitória de Denny Hamlin, ele conseguiu surpreender mais uma vez, veio quietinho no melhor estilo mineirinho, conseguiu mais uma vitória, vai carregar mais ponto extra no Chase. Mas eu acho que o grande momento ficou realmente no 12º piloto. A gente sabe que está tendo uma briga muito feia entre grandes pilotos aí para ver qual vai ser o último classificado para o Chase, considerando já que o Casey Kenny está classificado. E o acidente do Ryan Newman, que tirou a ele aí pontuações importantes, foi o grande feito da corrida, acabou sendo envolvido no acidente. E com isso o Kyle Busch assumiu aí a 12ª vaga no momento, faltando 2 corridas para o início do Chase. Eu acho que ainda não está definido, eu acho que o Jeff Gordon é um piloto perigoso, o próprio Ryan Newman e o Cal Edwards, que em certos momentos apareceu na corrida. A gente viu o Joey Logano aparecendo lá na frente, o Cal Edwards aparecendo lá na frente. Então eu acho que realmente está uma briga muito, muito feia ali. Temos pelo menos 4 pilotos que podem assim surpreender no finalzinho. Falando um pouquinho da próxima etapa, que vai ser em Atlanta. Atlanta é um circuito que realmente beneficia o grande piloto, a grande equipe, o grande motor. É difícil a gente ver surpresa em Atlanta, não é como Talladega, que aparece um vencedor assim diferente. Então eu acredito que vai ficar no mais do mesmo, aqueles grandes pilotos da NASCAR, um deles vai ganhar em Atlanta. Talvez o Jimmie Johnson, vamos ficar com a aposta do Jimmie Johnson aí pelo NASCAR Brasil. Tem um piloto da equipe Hendrick, que tem motor Chevrolet, que está no bom momento. E Atlanta realmente é só os grandes que vencem lá, vão ficar com ele. E falando um pouquinho do Chase, como a gente comentou aí sobre a prova de Atlanta, eu realmente acho que agora ficou entre Kyle Busch e Jeff Gordon. O Cal Edwards já não acredito muito na vitória dele, passou o ano inteiro sem uma vitória, não é agora que ele vai conseguir. O Ryan Newman com esse acidente perdeu aí todas as chances possíveis. O Pomenari e o Joey Logano também acho difícil, são pilotos aí de meio do grid. Ficou entre Jeff Gordon e Kyle Busch, faltando 2 corridas. O Kyle Busch tem uma história grande de Richmond, pode ser lá que ele conquiste essa vaga. E o Jeff Gordon pode vencer a Atlanta, então acho que serão aí, sabe, a gente tem um enigma aí para ser desvendado nas 2 corridas, não dá para falar muita coisa. A gente se volta para a semana que vem, Roberto, para a gente ver se a gente vai ter um pouquinho mais dessa resposta do Chase. Um abraço e até lá.
Essa é a história do automobilismo norte-americano. E agora um pouco da história do nosso automobilismo brasileiro com o segmento Maquineta do Tempo. Acho que nessa época eu nem imaginava em ser orgulhoso e sim pela vontade de participar, né? Nessa época eu não sei por que não poderia piloto correr no exterior, então me parece que eu fui o primeiro piloto com licença internacional para correr. Em seguida o Emerson teve licença também, começou a correr o Campeonato Mundial de Fórmula 1, mas foi muito gratificante. Agora o equipamento em si, quais são as diferenças que o senhor nota da sua época para a época de hoje e o que continua sendo indispensável, que é o amor e a dedicação do piloto? Bom, na época era completamente diferente de hoje. Hoje os pilotos praticamente só pilotam. Na minha época eu tinha que construir os karts, desenvolver, enfim, preparar os motores. E eu consegui fazer chassis usando a manutenção da Varig. Isso foi uma das coisas que me favoreceu muito no karts, onde eu consegui esses campeonatos todos. Que inclusive o pessoal achava de que o meu motor era muito bom, mas na realidade não era o motor que era bom, era o karts que fazia a curva perfeita. Os primeiros monopostos no Brasil vieram junto com as primeiras corridas no começo do século. Carros de altíssimo pedigree, com uso limitado para os pilotos de uma generosa conta bancária. Esta foi a história até a adaptação e criação de carros mais econômicos. No segmento de arrancadas de hoje, um piloto matogrossense fala sobre a garagem dos sonhos. Arrancada!